Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Márcio Bretas. Estamos juntos mais uma vez nesse programa Semeando Vida, aqui pela Rádio Sudoeste, pelo Facebook, pelo YouTube. Obrigado aí pelo teu carinho, pela tua audiência, por esse tempo que a gente passa junto aqui, né, falando um pouco do amor de Deus, da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse tempo de pandemia, nesse tempo de algumas limitações e dificuldades. Nós entendemos que Deus está no controle. Creia nisso, confia e entenda, querido, que tudo isso vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Mas tem um segredo, né, para que a gente possa passar pelas tempestades, né, sem que a tempestade nos atinja, sem que você possa ser impactado de uma forma que venha te paralisar. Existe algo a se fazer, né, todos os dias, em todo o tempo, já disse o apóstolo Paulo, né, para a gente estar em oração o tempo todo. Então, um segredo que aí não é mais segredo na realidade, é uma direção de Deus para a nossa vida. A oração. E eu quero ler com você um versículo aqui que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A Bíblia diz assim, no versículo 5: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então preste atenção, Jesus está ensinando aos seus discípulos e dando uma referência desses homens hipócritas que ficavam nas praças, nas esquinas, para que as pessoas pudessem ver o que eles estavam fazendo. E Jesus dá uma direção para os seus discípulos. Mas a gente precisa entender o seguinte, que esses fariseus hipócritas aqui que Jesus está falando, eles oravam também. Ele diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé. Então eles oravam também. Porém, o Senhor nem recebia a oração desses homens. Então, na realidade, querido, não é o ato de orar, mas em sim como você está orando. Não é a tua atitude de orar, mas sim, e nem as palavras que saem da sua boca, e sim o que está no teu coração. Então a gente precisa entender isso, porque até hoje existem pessoas assim, que querem aparecer, que querem ser o centro, né? Que querem estar em visibilidade. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque Deus, ele vê o coração. E aí ele dá uma direção aqui. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Sabe, esse tipo de gente que gosta de fazer as coisas para aparecer. Não faça isso. Na realidade, eu não queria nem tocar nesse assunto. A questão aqui do assunto que eu quero abordar é a oração, né? Só abri um parênteses para dizer a você que o hipócrita também ora, né? Que a pessoa que não tem nada com Deus também ora, que a pessoa que não tem vida com Deus também ora, com outros motivos, com outros interesses, né? Para aparecer e para tantas outras coisas. Mas, então, aí a diferença não é a oração, mas como você está orando, o porquê você está orando, qual é a finalidade da oração, teu coração está onde, está em quem. E é isso aqui que Jesus fala, Senhor. Mas quando você orar, o segredo, querido, de suportar algumas dificuldades, de passar por algumas adversidades, passar pelos desertos, o que vai nos fortalecer é a oração, é ter uma vida de oração. Não a oração no momento de desespero, mas uma oração a respeito daquilo de ter uma vida realmente de oração. É isso que vai te fortalecer. E Jesus disse, quando você orar, vá para o seu quarto. Preste atenção nisso aqui, irmão. Quando Jesus disse assim, vá para o seu quarto, o quarto, ele é um lugar de intimidade, né? Você que é casada, o teu quarto é um lugar de intimidade, é um lugar secreto, onde você, tua esposa, você esposa com teu marido, tem ali o momento de intimidade de vocês, né?
Então Jesus está dando a direção, vá para o seu quarto. Por quê? Porque o quarto é o lugar de intimidade. Então o que o Senhor quer não é uma oração de desespero, não é uma oração porque está coronavírus e tantas outras coisas. Não, é uma oração que cria intimidade com Deus, uma oração que busca relacionamento, uma oração que busca uma transformação de vida a respeito de quanto mais você ora, mais intimidade você vai estar gerando com o Senhor. Por isso que ele fala para ir para o quarto. E aí você talvez diga assim, pastor, mas na minha casa só tem um quarto e tem 10 pessoas. Então, busca um lugar secreto. A oração na realidade, a direção é para que você busque ter uma vida de oração para ter um nível de intimidade com Deus, independente de ser no quarto, de ser na cozinha, de ser no banheiro. Entende isso? Você precisa separar um tempo na tua vida para buscar intimidade com o seu Deus, buscar relacionamento. Por isso que Jesus direciona quarto, porque quarto é lugar de intimidade. Quantos de nós, querido, por não ter uma vida de oração, não tem intimidade com Deus? Então a intimidade com Deus, na realidade, é criada, é gerada através de uma vida de oração. Impossível você ter intimidade com Deus sem que você tenha uma vida de oração. Você precisa de intimidade com Deus? Beleza, meu irmão. Busca Ele em oração. E aí Jesus termina dizendo aqui, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E aí a gente precisa entender o seguinte, o seu Pai que está em secreto e o seu Pai que vê em secreto, porque Jesus está dando a direção aqui, irmãos, que nem tudo da tua vida as pessoas precisam ficar sabendo. Jesus está ensinando para nós que tem coisas na nossa vida que só Ele precisa ficar sabendo, sabe? Nesse momento de intimidade, de oração, de entrar no quarto, e aí eu já disse aqui que o quarto é o lugar de intimidade do casal. Tem coisas, irmão, o casal aí que está me ouvindo, esposa, marido, tem coisas que só vocês e Deus precisam saber. Existem pessoas que pegam o seu problema e falam com um, com o outro, e sabe o que acontece? Ninguém vai poder te ajudar. Na realidade, existem pessoas que acabam expondo o seu problema ao invés de te ajudar. E por quê? Porque tem coisas que não é para falar para ninguém, só com Deus. Porque o teu Pai que está em secreto, Ele vem em secreto e Ele te recompensará. Então é uma direção de uma mudança de vida e de qualidade de vida e de, atitude de vida que nós precisamos ter. Por quê, irmão? Tem muita gente indo para as igrejas. Agora não, porque estamos impedidos de fazer o culto público. Mas vai voltar daqui a pouco, eu creio nisso. Mas tem muita gente indo às igrejas, você está entendendo o que eu estou falando, mas que não tem um pingo de intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus está longe dela, ela está longe de Deus? Sim, mas está longe por conta de falta de oração. Não é porque Deus não quer uma intimidade, é porque a intimidade é gerada através de uma vida de oração. Então, nesse tempo, querido, em nome de Jesus, experimente isso, mude os seus hábitos, ore mais, dobre mais o teu joelho, abra mais a tua boca, põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. A oração vai mover situações, preste atenção, irmão, se não mover fora, ela vai mover primeiro aqui dentro de você. Aí sabe a angústia, o desespero, o desânimo, a preocupação, o medo, isso tudo vai caindo por terra, porque Deus está movimentando algo dentro de você por conta da oração. Busca Ele em oração. Deus é paz, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Ele traz o escape, Ele traz um refrigério, Ele acalma a alma abatida é fortalecida pela oração. Então, em nome de Cristo, irmão, um conselho que eu te dou nesse dia, ore mais nesse tempo, fale menos e ore mais. Você vai ver que o Deus que está em secreto, que vem em secreto, vai te
recompensar. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Fique na paz do Senhor.